Paz seja convosco. Então, espero que vocês estejam bem, né? Na verdade, a gente tá fazendo esse vídeo, eu combinei com a tia Joy, né? Pra gente tá fazendo alguns vídeos aí, pra gente tá conversando um pouquinho sobre a palavra do Senhor, né? Devido a gente não tá tendo escolinha, né, aos sábados. Então, pra gente tá um pouquinho conversando, né, durante a semana sobre a palavra do Senhor. E tá aprendendo um pouquinho mais, né? Espero que vocês também estejam estudando em casa, né? Algumas historinhas, né? Lendo a Bíblia, porque a palavra do Senhor fala, né? Que a gente tem que meditar de dia e de noite, né? Então, estudem bastante para que quando a gente se reunir, a gente tenha bastante historinhas pra gente poder estudar, né? Pra gente poder conversar sobre as historinhas. E eu vou estar trazendo algumas curiosidades aqui para vocês, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre o livro Sem Palavras. Você já escutou, Teté, falar sobre o livro Sem Palavras? Uhum. Como que é esse livro? Você não sabe? Então você não escutou. Não sabe como que é. Então, esse livro Sem Palavras, ele não contém nenhuma palavra. Ele só contém cores. E nessas cores, a gente pode aprender o plano de salvação. E o meu pai tava mexendo na tinta aquele dia. Oh, não, mas não é as tintas. E daí eu tava mexendo pra ver que eu tava brincando de tinta. Então, mas hoje nós vamos falar sobre o livro. O livro Sem Palavras. Ele tem 5 cores e ele conta o plano de salvação que o nosso Papai do Céu tem para nossas vidas. É mesmo? Né? Então, eu vou trazer algumas curiosidades para vocês antes. Depois nós vamos estar mostrando o livro, né? Né, Teté? Você vai ajudar a mamãe a mostrar o livro? Vou. Então tá bom. Então eu vou estar falando algumas curiosidades sobre o livro, né? Como foi criado, né? A partir de que momento. E depois eu vou estar mostrando para vocês o livro e os significados de cada cor, tá bom? Então vamos lá. Primeiro livro ele tinha 3 páginas, nas cores preta, vermelha e branca. Lá em 1866, Charles Spurgeon, ele, na igreja dele, eu acredito que era a igreja dele, Tabernáculo Metropolitano, em Londres, ele trouxe, né, em um sermão dele, ele trouxe esse livro para apresentar para a igreja. 9 anos mais tarde, Moody, ele apresentou na igreja num culto infantil, né? Estava acontecendo o culto infantil, ele trouxe esse livro, porém ele tinha acrescentado mais uma página, a página dourada. Sabia, Teté? Uhum. Agora ficaram quantas cores? Vermelha. Ficou a cor Preta, vermelha, branca e dourada. Então ficaram 4 cores. Então o livro ficou com 4 páginas, né? 4 cores. Mãe, eu gosto de dourado. Dourada, você gosta? É Uhum. lindo, né? Compra aquele que é dourado que você falou? Compra. Então, daí eu acredito que seja mais ou menos em 1939, ele foi acrescentado a última página do livro, né? Não sei por quem, porque na história eu não consegui achar quem que acrescentou, né? Mas acredito que como se fosse uma gráfica, né? Que começou a produzir esses livros, eles acabaram acrescentando mais uma página. Provavelmente alguém pediu, né, que acrescentasse mais uma página para que eles pudessem ter a mensagem completa, né? Então foi acrescentado mais uma página, ficou com 5 cores, porém ficou com a preta, vermelha, branca, dourada e verde. Então ficaram 5 cores. E Mara, mãe, eu gosto de maçã dourada. Ela é dourada.
dourado, você tem que comprar aqui. Tem dinheiro. Outro dia a gente vai comprar, né? Tá bom. Então, e esse livro, Parece ele uma foi levado... massinha. né? Então deixa a mamãe falar. Esse livro, ele foi levado para mais de 120 países por missionários, né? Para pregar a palavra do Senhor, né? Então, ele foi levado e foi apresentado, né? Provavelmente para crianças, né? Provavelmente adultos também participavam, mas era mais para as crianças, para estar evangelizando crianças, né? De todos os países. Porque esse livro fica muito fácil a gente usar para crianças que não sabem ler, né? Crianças de outras línguas, né? Porque ele é só de cores. Então, a gente consegue passar a mensagem dele para as pessoas que não sabem ler também, né? Porque ele conta a história, porém você não precisa saber ler, é só lembrar das cores e você já sabe contar uma história, né? Então eu vou estar apresentando agora para vocês e a gente vai estar conversando um pouquinho sobre cada cor, né? E vocês também, depois que verem esse vídeo, comentem aí embaixo, aí, né, aqui no grupo, né? Comentem aí o que vocês acharam do livro, né? Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, tá bom? Então eu quero ver a participação de todos, tá bom? Então eu vou estar pegando aqui, o meu livro é bem grande, na verdade eu tive que improvisar, né? Porque como a gente não tá saindo de casa, né, Teté? Então eu tive que improvisar aqui com os papéis que eu tinha, né? Eu queria ir na avó agora. Então dá tchau pro pessoal. Fala tchau, pessoal. Eu vou lá na minha vovó. Por causa que eu vou lá na minha avó brincar, porque ela tem eu não posso pegar a espuma da avó, que tem pessoa. Tem pessoa? Daí não Não, pode. é da mulher. Você É não da pode mulher. pegar porque é da mulher, né? É por causa que é da mulher. Então dá pra ser convosco. Deus abençoe. Eu abençoe. Beijo. Beijo. Então, voltando, né? Agora sem a Esther, né? Desculpa aí, né? Pelos transtornos, né? Então, esse aqui é o livro Sem Palavras. Deixa eu me afastar aqui pra vocês poderem ver. Aqui a capa, né? Na verdade, como eu falei pra vocês, tive que improvisar um livro, porque com os papéis que eu tinha aqui mesmo, né? Não deu pra fazer certinho. Mas eu fiz esse livro só pra mostrar pra vocês mesmo como é importante, né? A gente saber, né? Opa, tá ao contrário. Pra gente aprender um pouquinho mais, né? Deixa eu arrumar aqui certinho. Vou pegar minha Bíblia. Aí. Então, como eu falei pra vocês, ele é composto por 5 cores, né? E a primeira cor que a gente tem seria a dourada. Eu não tinha dourado, eu tive que fazer com amarelo. Então, o dourado. E o que o dourado lembra? O que o dourado ele lembra nós, né? Ele lembra as ruas de ouro, ele lembra a riqueza, o lugar maravilhoso que o nosso Senhor Jesus Cristo tem preparado para as nossas vidas, né? Então, eu vou estar lendo com vocês aqui João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então essa palavra, essa parte aqui, essa parte amarela, dourado, no caso, né? Ele simboliza o céu. Ele simboliza um lugar santo, um lugar onde nós vamos ter morada, onde não tem dor, onde Deus vai enxugar todas as lágrimas, né, dos nossos olhos, um lugar santo, maravilhoso, né, aonde nós vamos passar a vida eterna, né? E
E nesse lugar, né, não entra pecado, né? Nesse lugar ele não entra pecado. Mas, infelizmente, né, o nosso coração, ele é assim. Infelizmente, nós somos pecadores, né? O pecado, a gente, como ser humano, a gente é propenso para o pecado, né? Às vezes a gente conta uma mentirinha, né? A gente desobedece os papais, né? A gente desobedece os mais velhos, né? E isso, né, gera o pecado. Isso é o pecado, porque a palavra do Senhor fala que a gente não pode mentir, que a gente tem que honrar o papai e a mamãe, né? Obedecer os mais velhos, né? E a gente às vezes acaba pecando, né? Fazendo as coisas erradas. A gente é ser humano, né? A gente acaba falhando nessa parte, né? E por isso a cor preta. A cor preta simboliza o pecado, né? O pecado ao qual a gente, ser humano, a gente é propenso a errar, né? A gente é propenso a errar, né? Então aqui tá o coração, e esse é o coração, quando a gente peca, o nosso coração fica assim, ó, preto, 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 né? Então, né? Agora eu vou estar lendo aqui em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todos pecaram. Então essa página aqui, ela simboliza, né, o pecado, porque nós estamos propensos ao pecado por sermos seres humanos, né? Então todos pecaram, né? Mas nosso Deus, ele tem um plano para as nossas vidas. Ele tem um plano para as nossas vidas. E ele executou esse plano, né? Ele executou esse plano maravilhoso para que nós não sejamos, para que nós pudéssemos receber a salvação, né? Desses pecados, para nós, que nós pudéssemos ser limpos, né? E através do sangue do nosso Senhor, lá na cruz do Calvário, nós podemos receber, né, essa graça maravilhosa, essa dádiva de vida, né, através desse sangue que nos purificou de todo o pecado, né. Agora nós vamos estar lendo em Hebreus 9:22, para a gente ver ao qual é tão maravilhoso, né, esse sangue que nos purificou de todo o pecado, né? Então vamos lá, Hebreus 9:22. Olha lá. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então foi preciso o nosso Senhor Jesus morrer, né, derramar seu sangue lá na cruz para nós receber a remissão dos nossos pecados, né? Isso é maravilhoso. Vamos ver também aqui em 1 Coríntios 15:3-4. Coríntios 15. E 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então foi preciso o nosso Senhor Jesus Cristo passar, né, pela cruz, para nos redimir de todo o pecado, né? E que nós pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados, né? Porque, como eu falei, a gente é ser humano e a gente, né, é propenso para o pecado. Mas o sangue de Cristo nos redime de todo o pecado, né? Ele nos dá
o perdão dos pecados, né? Desse amor que ele demonstrou lá na cruz, derramando o seu sangue, nós podemos ser perdoados, né? Então nosso coração se purifica, né? Através do sangue que Jesus derramou lá na cruz, o nosso coração purifica, as nossas vidas se purificam e nós somos perdoados de todos os pecados. Porém, por isso que o nosso coração fica assim, ó, limpinho, limpinho, limpinho. Então, eu vou estar lendo aqui em João 1,12, que vai falar também um pouquinho sobre essa parte, né? João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quando a gente, crê no nome de Jesus e crê no sacrifício que ele fez por nós, a gente, é perdoado dos pecados, né? Então a gente precisa crer no nome de Jesus, né? E receber Jesus, como Salvador, né? Receber o nome do Senhor Jesus, em nossas vidas, para que a gente possa receber esse perdão, né? Aceitar a Jesus significa isso, receber esse perdão que Jesus ofereceu para nós lá na cruz, né? A partir do momento que a gente não aceita o nome de Jesus, a gente não recebe o perdão, a gente não está aceitando o sacrifício do Senhor que ele fez lá na cruz, né? O qual é demonstrado ali na página vermelha, né? E quando a gente aceita aceita Jesus, né? A gente está aceitando o perdão do Senhor e o sacrifício que ele fez na cruz. Em Hebreus 13:5, diz assim, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. Então aqui em Hebreus 13:5, 6, a gente vê que Jesus nunca nos abandona, né? Em todos os momentos ele é nosso auxílio. Então, o Senhor nunca nos abandona e ele é nosso auxílio, e por isso nós devemos confiar plenamente na salvação do nosso Senhor, né? E quando a gente torna-se filho, ele quer que a gente conheça ele melhor. Então, por isso que é importante a gente ler a palavra do Senhor, né? Por isso que é importante a gente estudar sobre ele. A gente precisa conhecê-lo melhor para que a gente possa, crer nele, acreditar nele. Então, e tudo tá aqui, Basta vocês, pedir pro papai, quem não sabe ler, peça pro papai, pra mamãe, ler as historinhas que tem aqui, dos milagres que ele fez. E assim, eu posso dizer que da primeira folha até a última folha da Bíblia, aonde tem todos os livros, ele conta uma história ao qual Jesus é o autor principal, porque ele realizou os milagres através dos homens, mas foi ele que realizou. Se não fosse o Senhor Jesus, nada teria acontecido, né? Que nem através de Moisés, através de Elias. Mesmo que Jesus não estava ali com ele, mas Deus estava presente em espírito. Então ele estava usando o servo dele para realizar os milagres, né? Então com isso nós podemos ver que em todos os momentos o nosso herói está conosco, né? Ele é o nosso auxílio, né? Então é aquilo que eu falei no começo do vídeo.
A todo momento nós podemos clamar ao nosso super-herói e ele está aqui conosco, ele não vai nos abandonar, né? E agora nós vamos para a última folha do nosso livro, que é o verde. O verde, ele até coloquei uma árvore aqui, né? Uma árvore aqui, e ele está simbolizando, a parte verde, ele está simbolizando o crescimento. Então, a partir do momento ao qual nós temos consciência que nós vamos morar em um lugar lindo, né? Que nós somos humanos e nós pecamos, mas que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, né? Que aceitando o sacrifício do Senhor lá na cruz, a gente é purificado de todo pecado ao crescimento em nossas vidas. Então nós começamos a crescer, nós começamos a florescer, né? E isso é maravilhoso, né? Porque isso nos prova, né? Que Deus está conosco, né? Então vamos estar lendo aqui em 1 João agora. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a parte verde é a parte do crescimento. Então, se nós confessarmos que nós somos errantes, né? Aceitar o sacrifício do Senhor, Ele nos perdoa de todos os pecados, né? Então esse é um plano maravilhoso que o Senhor nos deixou, né? O plano de salvação. Através de 5 cores a gente consegue ver esse plano tão perfeito que Deus, né, deixou para nós, né? Esse plano tão perfeito que a gente tem a esperança de ter uma vida eterna, que a gente, né, pode ter a certeza que nós vamos morar num lugar bem melhor, onde não há dor, onde não há sofrimento, onde a tristeza é transformada em alegria, né? Onde tem ruas de ouros, né? Onde tem muita riqueza, muita alegria, né? Então, esse é o plano de salvação para as nossas vidas. Mas primeiro a gente tem que aceitar o sacrifício do Senhor, né? Então, eu peço que você agora, depois, né, de conhecer esse livro, né, eu peço que você confeccione o seu livro agora, tá bom? Eu vou deixar essa atividade para vocês, tá? Façam um livro de 5 cores, né, um livro sem palavras de 5 cores e nessa quarentena, se você tiver algum contato, algum amiguinho que você, né, tenha contato ainda assim na quarentena, você leve esse livro e converse um pouquinho, né? Aprenda sobre as cores, aprenda o porquê de cada cor, né? E tente passar, né, para ele esse plano de salvação através dessas cores. E confeccione o seu livro e a partir do momento que a gente puder se encontrar, eu quero ver o livro de vocês, tá bom? Deus abençoe, que a paz seja com você.